A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. Eu sou Isabelle Moreira e estamos começando mais uma temporada do podcast A Voz da Poesia. Por aqui, vamos poetizar e prosear à vontade. Falaremos de arte, literatura e muito mais. Vem comigo e vamos espalhar poesia. Olá, minha gente! Neste episódio de hoje, vamos conversar com Luna Vitrolira. Luna é poeta, performer, professora. É uma coisa maravilhosa, é uma figura linda, encantada, mágica, mítica, uma bruxa da arte. Luna, obrigada por participar do nosso podcast. Obrigada por estar conosco neste momento e seja bem-vinda. Salve, salve, corações! Muito obrigada, digo eu, pelo convite, pela oportunidade de trocar essa ideia e de fazer parte desse projeto. Salve, salve todo mundo que está ouvindo. Essa voz da poesia, que é o nome desse podcast, também é uma comunicação. Esta voz da poesia, ela sempre lhe habitou. Essa voz sempre esteve com você de muitas maneiras e muito modo. E todas as vezes que eu lhe vi em cena, em palco, em uma atividade artística, você se espalha de uma maneira muito boa com quem está ao redor, com quem está do lado e me parece, assim, eu tenho a sensação que é também com quem veio antes, de algum modo. Essa voz da poesia, ela fala com a sua ancestralidade de que maneira? Nossa, essa pergunta ela é bem difícil de responder, mas com certeza dialoga com a minha ancestralidade, sim. Até porque a poesia foi algo que surgiu na minha vida e eu não tinha nenhuma pretensão em ser escritora, em ser poeta, em ser artista. Foi algo que fluiu, algo que aconteceu e eu me senti muito guiada nesse processo, né? Como se a intuição ela tivesse o tempo inteiro me colocando para caminhar mesmo, para trilhar esse caminho, mesmo que inconscientemente do que estava acontecendo, mesmo sem perspectiva de futuro de onde eu poderia ou queria chegar, mesmo sem ter a consciência de que isso poderia ser o sonho da minha vida, isso foi acontecendo, né? Então, acredito que essa conexão que eu tenho vem muito desse lugar da minha intuição, que está sempre soprando nos meus ouvidos, são essas vozes que a gente está sempre escutando, seja para escrever, seja para compor, seja pela própria existência, pela própria vida, né? E, de alguma forma, quando eu fui para São José do Egito, quando eu fui para o Pajeú, eu entendi que a poesia é muito mais do que uma forma literária, é uma forma de vida, é uma forma de perceber o mundo, é uma forma de se relacionar com as pessoas. Então, quando eu começo a adentrar cada vez mais nesse universo e a me apresentar como poeta declamadora, isso intuitivamente também me leva a interagir com as pessoas que estão nesse mesmo tempo e espaço, né, para fazer junto, para criar junto, para mover essa poética das vozes no nosso tempo, na contemporaneidade. Então, sim, as pessoas que fazem parte da minha geração, aprendendo muito com as pessoas que vieram antes, com as pessoas que estão vindo, a gente precisa sempre se irmanar para fortalecer e ocupar esses espaços. E com relação à minha ancestralidade, quando eu fiz o meu mapa astral, eu que sou uma geminiana, comunicadora, regida por Mercúrio, grande comunicador, mensageiro, eu comecei a me entender também. Quando eu chego no terreiro e me vejo filha de Ansan, uma grande guerreira, aquela que está na infantaria, que está de frente, isso vai me dando cada vez mais consciência sobre como é a minha atuação com a poesia no mundo e a relação que tem com a minha ancestralidade quando eu reconheço, como foi recentemente, o reencontro com a família em Tracunhaém. A minha família materna é do Canavial, é da Zona da Mata, tem o maracatu, tem mestres de maracatu que fazem poesia de improviso também. Então, de alguma forma, isso já estava na minha linhagem, já faz parte da minha linhagem e eu não sabia. Então, minha mãe estava há 45 anos sem ir lá e eu fui pela primeira vez lá aos 29 anos de idade. Então, assim, eu começo no Pajeú, mas, na verdade, o Pajeú, ele me abriu um portal para a minha ancestralidade mais próxima aqui na Zona da Mata, né? Reconhecer que esse caminho já fazia parte do meu sangue, assim. Então, com certeza. E essas vozes estão sempre soprando aqui nos ouvidos as mensagens que eu preciso colocar no mundo. Com certeza. Andou para fora para voltar por dentro, né? Exatamente. Botou por dentro de si, chupando imbu, como a gente diz por aqui.
Agora deu um arrodeio bem grande, mas valeu muito a pena. Veio pela 232 e voltou por dentro chupando imbu. Foi desse jeito. Esse ser múltiplo que se aposta de ti em várias facetas, né? Porque te ver em cena não é somente ver uma mulher poeta, é ver uma atriz, uma pessoa performática, é ver a poesia em gesto, em corpo, em cena. A poesia habita esse lugar também. Em várias modalidades a gente vê isso, a nossa expressão, né? Eu brinco dizendo, por exemplo, que se amarrar minha irmão, talvez eu me cale, porque eu converso muito com as mãos, com os braços, os gestos. A gente aqui no Pajaú está contando uma história, parece uma briga. Quem vê de longe pensa que a gente está arengando. Tudo saculejando os braços, aí é contando uma história, dizendo um verso, é conversando. Essa parte da cena, isso sempre foi da tua poesia? Ou em algum momento essa poesia, ela é somente a poesia escrita e depois ela ganha esse corpo? Há este nascimento junto? Como é que é isso? Eu acho que isso vem muito junto pela minha própria trajetória, né? Como as coisas aconteceram. Eu acho que Pernambuco, de certa forma, é um estado pautado na oralidade. Se a gente pegar as grandes manifestações artísticas que a gente tem, relaciona muito a voz enquanto poética, a própria poesia mesmo, a palavra, o corpo junto com a dança e a música, né? A nossa própria fala já é uma sonoridade, assim. Se a gente for entender, inclusive, a formação histórica dos povos que construíram esse país, a contação de história faz parte dessa essência, né? Nas comunidades indígenas, como é que se passa a tradição de geração a geração? É através da oralidade, através da contação de história. Assim como as mulheres escravizadas que trabalhavam dentro das casas grandes, elas também contavam história para as crianças brancas, né? Então, esse fato de contar e do corpo estar a serviço dessa voz que conta e acontece já é um processo mesmo cultural da nossa formação aqui. De alguma forma, acredito que todo mundo tem isso como herança no nosso DNA, né? A gente desperta mais ou menos, mas é uma habilidade que já faz muito parte do nosso corpo e do nosso histórico. Quando eu começo a me relacionar com a poesia, de verdade, efetivamente, porque eu me relacionava com a palavra no diário, como muitas crianças e pré-adolescentes faziam, né? Muito tímida, sofria bullying, então com poucas amizades eu escrevia muito. Meu amigo era o caderno, sempre foi. Mas quando eu começo a entender o universo da poesia de fato, da literatura de fato, no mercado da Madalena, no auge ali da minha adolescência no ensino médio, assistindo Chico Pedrosa dizendo poesia, assistindo cantoria de viola, vendo várias pessoas passando por ali, contando essas histórias e que tem uma relação com gracejo muito grande, né? É uma forma muito impactante de você ser fisgada pela poesia, porque o corpo, ele é completamente intrínseco nesse processo. E aí, vendo isso, indo para o Sertão do Pajeú, vendo vocês falando desse jeito, reconhecendo isso na rua, no dia a dia, na nossa forma de se expressar, não teve como. Inclusive porque quando comecei a trabalhar com poesia, de fato, ganhando cachê, os primeiros projetos que eu participei foi o Agente da Palavra, um escritor na minha escola e um outro que era do Sesc, que era em colônias penitenciárias. Então, assim, dizer poesia na rua, como um agente da palavra que bate de porta em porta, dizer poesia no metrô, numa praça, você precisa chamar atenção. Então, se você quer falar e quer ser ouvido, você precisa fazer algo para isso acontecer. Você precisa fisgar a atenção do público. E o corpo, ele precisa estar completamente presente nesse momento. Então, foi um processo também muito da vivência, da prática de dizer poesia, e dessa necessidade de despertar a atenção do público. O corpo, ele vai chamar essa atenção, ele vai fisgar o olhar da pessoa para que a pessoa coloque seus ouvidos a dispor para receber essa mensagem, né? No metrô, numa integração, no meio do centro da cidade do Recife, pelo amor de Deus, né? Você precisa. Porque o agente da palavra, Luna, desculpa te interromper, fazia isso, né? Fala um pouquinho desse projeto para quem está nos ouvindo no podcast que não conhece o projeto, se situar, como era que vocês faziam isso. Nossa, esse é um projeto muito incrível. Eu comecei a participar desse projeto em 2010. Esse projeto, infelizmente, não está mais ativo acontecendo desde antes da pandemia, desde 2019, que a gente não ouve tanto falar do agente da palavra, mas é assim, tem os agentes de saúde que batem de porta em porta para prestar assistência, para verificar a água, para passar uma informação, e o agente da palavra
eram várias poetas e vários poetas que de vários lugares diferentes, inclusive de Pernambuco, Zona da Mata, Sertão, Agreste, região metropolitana, que se juntavam num grupo de 4, 5 pessoas e se espalhavam pela rua, pelas periferias daqui, pelo sertão, pelos interiores, pelos lugares mais distantes. Por exemplo, eu lembro de uma vez fazer o FIG, o Festival de Inverno de Garanhuns. O festival acontece no centro de Garanhuns. Para além dele, tem toda uma comunidade que está ali na região que não acessa esse festival. Então, a gente da palavra fazia com que nós, poetas, fôssemos atrás dessas pessoas, bater de porta em porta e dizer poesia para elas, assim como aqui no sertão. Então, muitas aqui nas favelas. Então, mesmo que a pessoa nunca tivesse me visto na vida, ela abria a porta de sua casa, me oferecia água, me oferecia bolo, café às vezes. E às vezes eu ficava 10, 15 minutos dizendo poesia. E não raras às vezes... esse movimento de eu dizer poesia era devolvido com a poesia de uma outra pessoa que estava me ouvindo, né? Então tinha esse vai e vem, esse bate-bola. E foi um projeto que circulou muito no Pernambuco Nação Cultural, sobretudo. A gente já varou muitos lugares por aí para entrar na casa dos outros para dizer poesia. Um projeto lindo. Eu ia amar abrir minha porta e tá lá a Luna Vitrolira dizendo, com licença, eu posso dizer uma poesia? Eu ia amar. Nossa, e tinha o Disque Poesia na época, que era assim, se você quisesse participar dessa ação, você botava um número de telefone na inscrição e a qualquer momento do seu dia podia ligar um poeta para dizer poesia para você do nada, assim. Era muito incrível isso. Quero muito que volte esses projetos, é do governo, né? Era da Fundarp, da Fundação de Cultura, da Coordenadoria de Literatura, e foram projetos que me iniciaram, inclusive, Bela, para me dar a responsabilidade política sobre a palavra que eu vou deixar na casa das pessoas, ou vou botar no ouvido das pessoas, sabe? Porque se eu vou intervir, de fato, no dia de uma pessoa que nunca me viu, como que eu quero fazer ela lembrar de mim? Que mensagem pode ser importante deixar, que pode contribuir para a vida e para o dia daquela pessoa, que vai, de fato, fazer a diferença? Vai fortalecer, vai deixar uma reflexão. Então, isso guiou muito o meu trabalho e a minha postura política com relação à poesia, entendendo que ela é um grandíssimo e poderoso canal de comunicação. Ah, que bonito isso que tu fala, né? Da palavra ter para além da poética, desse embelezamento que se tem, um efeito cívico também, né? Ético, inclusive, da casa das pessoas. Não é obrigatório nenhum poeta exercer esse lugar, mas são escolhas, e para mim foi uma escolha intuitiva também, que tem a ver com essa ancestralidade, né? Os temas que eu abordo talvez também tenham a ver com isso. Alguém tá ali me soprando, né? Vai, menina, e eu digo, eu vou, eu tenho coragem. Mas é legal, eu gosto quando tem essa movimentação artística, exatamente da palavra e a poesia ter várias funções. Porque a função da arte é ruim quando a coisa tem que ser algo. A função da arte, né, quando a poesia tem que ser meramente contemplativa para efeitos de ninar pessoas e balançar em rede e dos amores perfeitos, isso também pode funcionar, mas quando se precisa ser isso, para mim não funciona. Eu corro léguas dessas caixas. Quando dizem, não, você tem que escrever sobre uma pauta social, você tem que ir. Quando eu percebo que há uma expectativa de que eu tenho que ir, aí eu quero só rimar mal com flow. Aí quando eu percebo que a minha poética passei por essas nuances delicadas e outras coisas mais, aí eu quero ser visceral, com tripa, com tudo, da maneira como eu acho que vem na poesia, que essa poesia vem. Eu acho bonito também esse movimento quando ele é espontâneo, porque são escolhas também, né, da gente ter poder ou não. São escolhas em algum lugar, isso pode ser até questionado, né? Falando como uma mulher negra e entendendo que a arte, ela geralmente acontece como reflexo do nosso tempo e das nossas vivências, enquanto uma mulher negra, o que é que eu posso ter para falar, o que é que me obrigam a falar, né? Que tipo de espaço pode ser importante que eu ocupe, que tipo de discurso é importante que eu projete. Então, às vezes é escolha e às vezes não é escolha. Inclusive, tenho repensado muito isso, porque acaba que existe uma cobrança mesmo social muito grande de você é uma mulher negra, a gente vive num Brasil que é um país racista e você precisa falar sobre isso. E realmente não existe descanso, porque quando eu quero falar sobre alguma outra coisa, vem alguma polêmica que acontece e, enquanto comunicadora também através da arte, me empurra para falar sobre isso e às vezes me obriga a falar sobre isso. Isso leva a gente a uma exaustão muito grande, a um adoecimento muitas vezes.
Então agora eu passei por um processo de cura muito grande e estou me dando mais esse poder de escolher sobre o que eu quero falar, como eu quero falar, né? E para quem eu quero falar também, assim, porque é isso, né? Não somos obrigados a nada também, mas A entendemos a nada. importância de tudo. Sim, há nada, Luna. E há uma cobrança, eu vi muito isso nesse período pandêmico, que nós ainda estamos passando por ele, mas eu vi muito isso, assim, de pessoas que às vezes estavam nessa exaustão que você tá, de mulheres negras, principalmente. E de algumas delas se posicionarem e falarem assim, essa pergunta foi feita também para uma outra pessoa ou só para mim também? Tem essa pauta porque é um lugar que é provocativo, às vezes não é escolha, às vezes sim, às vezes não. E tem vezes que você não quer falar, você quer falar de poesia e ponto, e da sua produção que é gigantesca, e uma matéria gigantesca, mas que, inclusive, parece que há uma exigência das pessoas brancas, como eu, que exigem que tenha um aprendizado gratuito, né? Não, eu vou falar para que eu possa aprender e amadurecer. Olha que coisa aparentemente bonita, mas não é. É uma preguiça de querer ir atrás do seu reparo, da sua ignorância e da sua cura, do seu preconceito em relação a isso. Muitas vezes um racismo mal curado que existe ainda. E assim, espera que a outra pessoa negra é que precise vir dar aula para branco. Aí Pois tem é, e coisa, né? olha, vou fazer uma relação aqui meio pesada. A comunidade negra e indígena construiu esse país aqui sem receber um tostão. Aí agora as pessoas brancas querem que a gente estude para estar ensinando sem receber nenhum tostão. De novo, vou trabalhar de graça para a branquitude, de novo. Agora, nesse lugar intelectual. Não, gente, que é isso? Não. Totalmente, totalmente, né? Mas eu queria passear mesmo por outras pautas, porque era sobre mesmo a voz da poética e desta escritora maravilhosa, que é minha amiga e que eu sou fã, que eu quero conversar sobre isso. É a poética, ô Luna, essa poesia. Você é uma pessoa da academia também. Eu quero mesmo cutucar para você falar sobre essa tua formação acadêmica. Ela te devolveu algo concreto e válido para essa tua arte e poética do palco, ou a tua arte devolveu muito mais para a tua vivência acadêmica? Eu acho que foi e voltou, via de mão dupla, vai e vem mesmo, assim. No começo, sentia que a academia me travava muito mais do que contribuía para essa minha formação, sabe? No começo mesmo, no início da graduação, porque as coisas que eu queria estudar e que eu tinha necessidade de estudar não tocavam nesses assuntos assim que eu queria ter, literatura contemporânea, Islã, a gente não fala sobre isso ainda hoje nas universidades, nem na graduação, nem no mestrado, e talvez esteja começando a falar sobre isso no doutorado, que é o nível mais alto, né? E, portanto, mais livre de pensamentos, digamos assim. Então, ainda encontrei na universidade um conservadorismo muito grande. E isso foi muito difícil para mim no começo, mas eu posso dizer para você que aonde a universidade me ajudou muito, obviamente me deu muito conhecimento sobre a língua brasileira, sobre a construção dessa língua brasileira que não é portuguesa, né? A partir do nosso povo, dessas misturas todas, me ensinou muito sobre literatura mundial, enfim, me ajudou a desconstruir muitas coisas também, porque as pessoas que estavam do meu lado também não concordavam com esse conservadorismo da universidade, então a gente cresce muito mais nessa troca com quem está perto do que, de fato, com os conteúdos do currículo da graduação, digamos assim, né? Mas me deu muitas ferramentas para criar. Ao mesmo tempo que me travou, também me possibilitou criar de outras formas, entender que existiam muitas possibilidades de mercado, inclusive. Mas eu acho que, sobretudo, e que é um lugar muito confuso e conflituoso, é o poder do canudo nas mãos de uma pessoa negra artista, porque aí, vou te dizer uma coisa, no mercado da literatura já existe hoje uma hierarquia muito forte de quem é escritor de prosa, de quem é escritor de poesia. Sobretudo quem é da oralidade, quem é da escrita, de fato, da publicação de livros, né? Porque a gente sabe que na sociedade escriptocêntrica, a oralidade ela é subalternizada. Então,
ter um canudo e ter um livro publicado foi o que me fez acessar os festivais, os grandes festivais de literatura desse país, que muita gente ainda hoje não consegue acessar, porque, de certa forma, quando você manda sua mini bio e tem lá mestra em teoria da literatura, e tem lá finalista do Prêmio Jabuti, e tem lá... sei lá, essas outras coisas que legitimam você, que te dão poder na sociedade, isso abre portas. Isso faz com que você consiga fluir seus caminhos. Infelizmente, são coisas ainda inacessíveis. Tem muita gente que começou comigo na literatura e ainda não conseguiu publicar o seu primeiro livro, não tem o seu ISBN, assim como muita gente ainda não viajou de Recife para fora para participar de um grande festival de literatura e conhecer mais de perto como é que funciona esse mercado, né? Então, sim, a universidade me ajudou muito a abrir portas nesse quesito. Eu questiono e usufruo também, porque é meu direito usufruir disso. É uma conquista muito grande. Eu sou a primeira, inclusive, da minha família a chegar nesse lugar de um mestrado ou de uma graduação. E me orgulho muito disso. E sei que tudo que eu consegui até hoje também foi por causa disso. Por causa dessa mini bio. Ó, bota lá, vai botando teus títulos, bota amiga de Isabelle Moreira. Dependendo da bodega, dá para comprar um fiado. Dependendo. Muito bom! Sabe o que é muito bom? Na minha mini bio do meu primeiro livro, esse Aquém do Amor às vezes é isso, tipo, tem o título e tal, mas eu coloquei o que aqui? Deixa eu ver. No mais, confessa que ri dormindo, queima tudo que cozinha, não serve para os afazeres do lar, dorme 12 horas, tem 25 anos, pernambucana, amiga de Isabelle Moreira. Podia ter sido, né, no final. Podia essa parte final, olha, dependendo da bodega, é um fiado, meu amor, não tem outra. Vai dar em alguma coisa. Um refrigerante, uma cocada, um quebra-queixo, alguma coisa vai haver. Ave Maria, bom demais. Isso é um passe livre. Esse livro... Aquém do Amor às vezes é isso. Como é que ele se deu, né? De repente, o livro sai para todos os efeitos externos, contém ironia neste podcast. De repente, o livro sai finalista do Prêmio Jabuti, Luna em todos os lugares dos jornais, e as pessoas surgem e dizem, de repente, é uma poeta. E, na verdade, é uma história dura, uma história foda que vem por aí. E o Aquenda é um processo literário, uma evolução danada de quem já fazia poesia há muito e muito tempo. Qual é essa chave que gira com esse livro? Me fala desse processo e do que aconteceu depois disso. Primeiramente, para quem pensa de repente, foram 10 anos. De repente mata a gente, né? De repente mata uma pessoa mesmo. Foram 10 anos dela, até desde que eu comecei na poesia até publicar esse livro, foram 10 anos. E a chave, ela vira quando eu termino minha graduação e eu vou de fato assumir salas de aula como professora recém-formada no curso de letras para ensinar literatura brasileira e artes num colégio particular de periferia em Paulista, com 12 turmas, pegando de 6 da manhã e largando às 6 da noite. 5h45 da tarde, vai. E saindo às 6 da noite da escola, indo de Kombi e voltando de Kombi. Isso é um grande detalhe importantíssimo, aquele grande detalhe. Sim, e voltava de Kombi, que era o transporte mais possível, mais viável, né? Assim, de agilidade para chegar na escola. E aí eu me vi num ambiente em que eu era muito oprimida e que eu contribuía também para oprimir outras pessoas. Porque quando a gente está dando aula para ensino médio, fazendo aulão, é toda uma sistemática que a gente precisa incorporar, toda uma burocracia e uma postura também, pensando sempre no vestibular e nunca pensando na formação humana, nunca pensando na construção de consciência, de autonomia. É algo muito limitador, assim. E eu via muitos jovens ali na minha frente, com muitos sonhos, querendo fazer várias coisas e tendo que viver um ambiente hostil, que não acolhia os seus maiores desejos, suas maiores vontades, né? Muito mais oprimia. Então, era um ensino muito voltado para o vestibular mesmo, treinamento, ensino médio. Eu sofria muito com isso, tentava ao máximo dar meus dribles e dizia poesia e passava clipe de música e debatia as coisas, mas no final das contas tinha
tinha esse sacrifício, sabe? E aí eu costumo dizer que o momento que a chave caiu é assim, eu ensinei toda a literatura brasileira. Quando chegou no realismo naturalismo, eu pedi demissão. Por que eu pedi demissão? Porque eu estava dando aula sobre o cortiço, e aí tem questões que ainda caem no vestibular para caracterizar, né? Como é que aquela época do século XIX determinista via as pessoas negras. E aí no cortiço, pessoas pretas, pobres, aglomeradas se comportavam como pessoas animais, como selvagens. E tá lá para você marcar isso como característica do século XIX com relação a esses corpos. E aí eu fui questionar aquilo dali, arrumei uma confusão com a coordenação, com a direção da escola, porque cai no vestibular, sim, a gente tem que ensinar, mas assim, eu não posso estar num lugar em que eu imagino que eu estou ali construindo conhecimento, mas na verdade eu estou contribuindo para a manutenção do racismo estrutural, da hegemonia branca no Brasil, sabe? E isso está institucionalizado. Se isso está nos livros, está nas instituições, está muito entranhado, né? Então eu pedi demissão. E na hora que eu pedi demissão, no segundo semestre de 2019, ali, outubro, pelo mês de outubro, eu disse, tá, vou pedir demissão e vou fazer o quê da minha vida, né? Porque minha carteira assinada vai ter pouco mais de 6 meses ali de salário fixo. E eu vou fazer o quê? E aí eu encontrei uma pessoa na minha vida, que é o Stefani Marion, que ele disse, Luna, você já tem repertório suficiente para você criar um livro, construa seu livro, invista na sua carreira artística. E aí no final de 2017 eu comecei a pensar o livro, e foi um grande desafio, porque eu sempre escrevi poesia para declamar, e fazer um livro é muito mais do que reunir vários poemas e botar lá para vender, entendeu? Como é que eu ia criar essa narrativa? Como é que tiro o ISBN? Um selo, o que é um selo? Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí foi um grande desafio, mas essa foi a chave. Tive que pedir demissão, foi muito sofrido para mim ficar em sala de aula, embora eu ame sala de aula. Hoje eu volto como artista e com liberdade para debater determinados assuntos, entendeu? Enquanto professora, dentro daquele lugar, você é completamente limitada e subalterna mesmo. Você está ali para prestar um serviço e cumprir uma ordem. E como artista, não. Como artista, eu sou uma pensadora livre. Eu posso estar nos lugares e eu posso dizer o que eu acredito, e isso tem valor e tem peso. Como professora, não. E isso é muito triste, porque mostra pra gente o quanto que o professor é desvalorizado. É descredibilizado quando tem o seu pensamento autônomo em exercício nesses espaços, né? Quando vai de encontro, quando vai contra a essa sistemática, a essa estrutura educacional. Totalmente. Você está ouvindo o podcast A Voz da Poesia. Eu sou Isabelle Moreira e neste episódio converso com Luna Vitrolira. O amor às vezes é isso. É o que o amor? Como é que esse amor aparece? Eita, muitas faces, muitas farsas. O amor é um caminho. É um caminho que a gente vai descobrindo, acredito, é um caminho que eu estou descobrindo com a própria experiência mesmo da vida, buscando novas referências, inclusive, de entender esse amor, porque o amor que a gente aprendeu também é esse modelo hegemônico, eurocêntrico, de um exercício de um sentimento que está muito baseado na manutenção de poderes, né? Usa o amor como dispositivo de poder, né? O amor acaba sendo uma grande desculpa para manipular, para exercer posses, domínio, para, enfim, territorializar, né, digamos assim, corpos, sobretudo de mulheres, sobretudo da comunidade que é subalternizada já na sociedade, né? Então, a gente entendendo os arquétipos, por exemplo, no básico, né, no sistema binário que a gente vive, homem e mulher, foi muito direcionado os papéis a partir do patriarcado que a mulher tem na sociedade e que o homem tem na sociedade. E esse amor hegemônico, ele vem como esse contrato social que vai estabelecer esse elo com essas funções sociais de ser homem e de ser mulher. E ser mulher nesse lugar é ter um papel subalterno, é prestar serviço, é estar a serviço, né, de algo, de alguém. E muitas vezes essa ideia de amor é o que nos mata, é o que tira nossas asas, é o que faz a gente se abandonar para justamente cuidar do outro e se esquecer e se anular, e a gente vai se tornando cada vez mais invisível dentro dessa concepção
de amor e relacionamento, né? Um amor que usa o ciúme como sua maior prova de entrega, digamos assim. E esse ciúme que causa tantos feminicídios, tantas agressões, violências físicas, verbais, psicológicas. Então, nesse amor eu não acredito. Mas quando eu li sobre o Fonsomé, o espírito da intimidade, e entendendo, mais uma chave, e quando eu entendi que o Brasil não faz parte, de fato, do Ocidente, porque mesmo que a gente estude isso na escola, a gente performa tanto esse modelo ocidental que às vezes a gente acha que é europeu, às vezes a gente acha que faz parte da construção do Ocidente. E não é. Então eu fui buscar outras referências de afeto, de relação, de casamento, de família, mais afrocentradas, mais buscando essas concepções do Sul também, começando a entender que a minha família também tem a ascendência indígena. E como é que se dão esses vínculos, né? Estou num processo de descobrir isso. Mas o Bofonsomé traz uma imagem muito bonita, que é a subida da montanha. E aí ela diz que o amor é subir essa montanha. Na verdade, de compartilhar a experiência de estar vivo com outra pessoa para subir essa montanha e contemplar o caminho, a trajetória, admirando essa paisagem. E aí ela vai dizer que o amor, em vez de começar começa na base, né? Na base da montanha para poder subir. E a paixão começa no topo da montanha. Como a montanha começa larga e ela vai afunilando para cima, no topo da montanha tem poucos caminhos para você fazer, né? É muito curto para o tempo de vida. Então vai chegar uma hora que você vai rodar o topo da montanha todinha e uma hora você vai precisar descer. E aí quando você desce, é montanha abaixo, entendeu? Rolando assim, ó. Que é essa ideia de uma paixão que é intensa, já é lá de cima, naquela paisagem que deixa a gente já sem ar. Mas depois a gente cai quando vê que não tá lá embaixo, precisando conhecer o caminho da subida, o caminho do meio, precisando conhecer o começo de verdade das coisas, né? Então, tô nesse processo de entender, de desnortear esse amor completamente. A Coenda trouxe todo esse movimento e teve alguma poesia que foi mais difícil de fazer? E há dificuldade, na verdade, tu tem essa dificuldade de escrever poesia em algum momento? Porque é tudo tão bonito quando a gente lê que eu fico pensando que vem tudo bem fluido pra tu. Às vezes vem, às vezes não vem, não. Assim, eu não sou nada romântica com nada, até porque essa ideia de romântica é o que pauta o amor, né? Esse romantismo todo, assim, a pessoa fica dele viajando na maionese mesmo, assim. Eu não sou muito romântica com o processo de escrita, não. Às vezes vem algo muito poderoso de um jeito mais fluido. Às vezes ela exige mais da gente mesmo. E o tempo inteiro ela vai exigir. Se vai ser menos ou mais é uma questão do seu próprio momento de abertura, assim, e de disposição, disponibilidade para trabalhar esse texto. Mas eu, por exemplo, eu passo o dia inteiro no computador. Então eu estou o dia inteiro trabalhando no texto. Então nada é fácil, né? É a prática do dia e costume. Mas eu tenho um que foi muito difícil escrever. Não necessariamente por causa da lapidação do poema, assim. Mas acho que pela lapidação do poema também, porque eu queria trazer o amor como metáfora de uma situação. E o amor está morto e enterrado. Porque, assim, o amor realmente está morto e enterrado. Essa ideia de amor romântico, para mim, está morta e enterrada. Estou vivendo um outro processo. Mas, ao mesmo tempo, nesse mesmo período que eu falei isso para mim, Remis tinha sido morta por asfixia pelo namorado. Então, em todos os lugares que eu falo amor está morto e enterrado, Remis está morta e enterrada, sabe? Sim. E escrever esse poema foi muito difícil para trazer Remis como esse símbolo de amor, significado desse amor, imagem que representa esse amor, e ao mesmo tempo trazer uma imagem muito forte de alguém que morre de uma forma tão trágica e você não consegue se despedir vendo o rosto, porque é caixão fechado, sabe? Eu tava tentando trazer essa conexão, assim, foi muito difícil para mim fazer isso, assim. Num texto curto, que eu não queria que ele fosse longo, eu queria que ele fosse muito preciso. E aí eu vou dizer ele assim: o amor está morto e enterrado. Sob esses dias que foi arrastado pelas pernas para um terreno baldio, parece que não teve direito a velório por motivos de estado avançado de decomposição. O amor apodreceu, ficou só o osso, não recebeu flores, não recebeu velas, nem mensagens da multidão desconhecida. Estava desaparecido.
Disseram que foi estrangulado por ciúme, que pediu socorro, socorro, mas ninguém ouviu. A vizinhança dormia e dorme. O amor está morto e enterrado. E ao mesmo tempo, deixa eu dar um tempo para digerir, né? E ao mesmo tempo, esse amor que está desaparecido é essa ideia de um mundo que não coloca o afeto nem o amor como prioridade de fato para a vida, para as relações, para os ambientes de trabalho, para o acolhimento, entendeu? O amor, de fato, ele está desaparecido. E parece que ele está em algum lugar esperando que a gente encontre. E parece que a nossa vida é uma busca eterna para achar esse amor que está em algum lugar escondido, sabe? E talvez a gente ache, talvez algumas pessoas achem, talvez não passem a vida inteira e não encontrem. E talvez esteja enterrado muito profundamente, até dentro da gente, né? Tem que cavar esse amor próprio também, que está enterrado e que se enterra ao longo da vida. Às vezes são mais de 7 palmos dentro da gente, e esse amor tá lá embaixo. Então, como é que a gente acha ele? Como é que a gente cavuca? É muito doido isso. Foi difícil trabalhar essa imagem. Ah, sim, é difícil ouvir, inclusive, assim. É porque vai despertando gatilhos na indignação e aí. Eu adoeci muito com esse trabalho. Eu adoeci muito. Eu lancei em 2018, passei 2018, 2019 viajando muito, dizendo esses poemas. Quando estava chegando no final de 2019, eu tava, sei lá dizer, eu tava enfraquecida. Porque toda vez que você diz, você revive uma memória, você revive um lugar de dor. E aí eu repeti tanto aquilo, eu revivi tanto que chegou uma hora que eu tava sem sangue já. Já tinha dado todo o sangue. E quando veio a pandemia, eu passei 2 meses de cama com uma crise crônica que ninguém sabe o que foi. E aí eu só comecei a melhorar quando eu comecei a compreender que era um processo espiritual, mental, psicológico, psicossomático, sei lá. Sim. E buscar curas mesmo, assim. E é muito difícil. Essa caixa da gente tem hora que pede descanso, né? E o físico responde o tempo inteiro. Tudo é físico, tudo é emocional, tudo vira. Não tem uma coisa separada da outra, né? Quando a gente adoece, a dor é uma só. Lateja no braço, lateja na alma, vai bagunçando isso. E o Aquenda vem por outro caminho, um caminho que é dele, um caminho que é único, que fala em outras conversas e linguagens. Eu, quando morei fora, que precisava pegar ônibus para ir para a universidade, naquele dia o amor era assim, era porque eu tinha saído 5 minutos atrasada, e quando eu estava chegando na parada do ônibus, o motorista já estava saindo, mas quando via que vinha gente, no caso eu ali, passageiro, para pegar, ele parava e voltava. E naquele dia, o meu amor era aquele motorista que teve o ato, né, de parar ali e me esperar para que eu não chegasse atrasada. E este ato apenas desenvolveu uma série de amores, né, naquele dia, que aí eu não chegava atrasada, eu pegava, ia completando o resto da sequência do dia. O amor também são esses pequenos atos. Eu gosto tanto disso, né, os sinais, atento aos sinais, prestar atenção nesses signos também. Pois é. E aí, quando eu falo dessa dificuldade de encontrar o amor, é que tem uma colonização do nosso olhar, uma manipulação do nosso olhar também, a gente não enxerga, a gente não percebe. Então, às vezes, está bem ali, só que você entendeu que o amor é uma coisa só, que é esse amor romântico dos filmes e tal. E esquece que esses momentos, esses movimentos do dia é que vai fazer você ficar super amável, super amante, super... Eu já passei por gestos de paixão. Eu vou andando na rua, moça, tem um dinheiro caindo do seu bolso. Porra, como eu amo esta pessoa naquele momento. Que amor dedicado isso. Naquele momento. E é puro, é da alma. Eu faço, pô, aí já me derreto quando olho para a pessoa. Que lindo, obrigada por me avisar. É isso, carinho, cuidado, gratuito, a troco de nada. Só um cuidado na rua, uma pessoa que você não conhece, nunca viu, você tá cuidando da pessoa. Não perca não, minha filha, fecha a bolsa. Luna, houve um outro projeto que você fez, que é uma coisa com filme, com audiovisual, é clipe, é música, é uma delícia de ver também, e um projeto bem autêntico, bem bonito, num percurso que é pouco comum ver a poesia passeando. Eu queria tanto que tu falasse desse projeto, porque quem está ouvindo a gente nesse podcast vai correr para
para ver, porque tá valendo muito a pena acompanhar, assim. Eu já vi várias vezes, na verdade. Ah, eu vou amar, vai, gente, assistir. Mas, ó, esse processo, ele foi também, tudo na minha vida é muito intuitivo, né? Então, esse processo também foi intuitivo. Muito, desde cedo eu já tinha entendido que eu não era uma coisa só, que eu tinha muitas vontades. Algumas pessoas vão dizer que é porque eu sou geminiana, outras pessoas vão dizer que enfim, não se explica mesmo, que é uma compreensão mesmo de você querer estar em atividade na vida, né? Então eu começo declamando poesia, mas entro na universidade, começo a ver que existem muitas formas e lugares para atuar. Eu comecei a fazer teatro em 2009, 2010, para poder me destravar, para poder trabalhar respiração. Eu era muito tímida, então mesmo que eu fosse muito comunicativa, eu tinha problemas de me relacionar. Então o teatro foi muito para isso, para me destravar. E ao mesmo tempo me deu muita abertura também de possibilidades, né? Na minha infância, quando eu tinha contato com meu pai, o sonho do meu pai era ser músico. E eu via muito meu pai tocando violão. E ele me colocava muito para cantar. Ele sempre botava aquele lapelazinho, ligava na caixa de som e eu ficava cantando. Cantava Chiquititas, cantava Sandy Júnior, cantava Fat Family, essas coisas que eu gostava muito quando eu era pequenininha. E aí, com o tempo vivendo a poesia, fazendo performance e vivendo grupos de poesia, como foi o São Saruê, como foi o Quatro Urubu e a Carniça, foram momentos assim da minha passagem profissional, né, querendo me profissionalizar, que já era integrado. Inclusive, o primeiro momento onde eu fui para o sertão e vi uma cantoria de viola pela primeira vez, já era presença, um corpo em ação, já era uma voz entoada, declamada, já tinha o apoio do instrumento musical, já estava tudo isso misturado. E isso me levou a relacionar o Cordel do Fogo Encantado também, que era poesia, música, teatro, performance, tudo acontecendo ali. Então, quando eu lancei o livro, eu já pensava em lançar um disco. Meu rolê sempre foi música, eu queria lançar um disco antes. E aí, quando eu fui viver esse processo do disco, eu fui cavucar meus papéis. E aí, eu tinha umas ideias de formação de banda já em 2014, que foi quando eu fiz o Nós Queríamos Sagrados, que era eu, Tiago Martins. Tiago Martins fazia rabeca e violão. Rodrigo Félix na percussão. Greg Marinho se apresentou também, tocando violão. Ele foi substituído quando a gente foi para São Paulo por Jack Rubens, do Mustache e os Apaches. Mas, assim, já existia, né? Essa vontade de fazer uma música performada com poesia, que era show. Isso veio primeiro, inclusive. O show veio primeiro do que o livro, do que tudo. Então eu lancei o livro, e quando eu lancei o livro eu não queria fazer um lançamento de autógrafos como geralmente se faz. Então no lançamento eu já fiz um espetáculo, que era um espetáculo show, com um processo, com um disco já em processo, com algumas bases disso daí. E também foi muito intuitivo, era só porque eu não queria fazer algo formal e tradicional. Queria performar, então nessa performance teve figurino, teve cenário, teve banda ao vivo, e era esse lugar. E aí, quando o disco se fez, se fechou, né? Se fez concreto, eu disse, pô, não dá para lançar um trabalho de música, mesmo que ele tenha começado na poesia, sem um trabalho audiovisual, porque hoje, para você adentrar o mercado, você tem que ter imagem. É um momento, uma era da nossa existência muito imagética, muito visual, né? O que são as redes sociais, senão projeção de nossas imagens do nosso dia a dia. Então, tudo é foto, tudo é sua cara e tal. Aí eu disse, quero lançar um álbum visual. Tá em alta. Quero fazer. E tava, né? Tava começando. O Baco Exu tinha acabado de lançar um EP visual. Eu tinha achado muito foda a ideia. E quando veio a Lei de Blanc, no final de 2020, eu disse, agora. É a oportunidade. Botei, foi aprovado e a gente lançou em março de 2021. E aí veio tudo isso, mas foi esse o trajeto, assim, de eu me compreender como um artista que sou da palavra, mas que sou da voz e também do corpo. E entendendo, inclusive, que quando a pessoa pega o livro, a pessoa pode até imaginar a minha voz, se já me viu. Mas se ela puder escutar, a experiência vai ser diferente. Se ela for assistir o filme, a experiência vai ser diferente. E agora a gente tá no processo de trabalhar o show. Luna, além de tanta movimentação tua, de tanto projeto, tanta coisa... tem uma movimentação que eu tenho achado maravilhosa, muito pertinente e necessária,
que é uma relação com a mesa de glosas, que nós já conversamos em ambientes externos do nosso podcast, e você sabe muito bem meu pitaco sobre isso, sobre algumas injustiças até geográficas que a gente sofre, de que a nossa poesia não consegue atravessar muito lugar, muito canto, acaba ficando, de certa maneira, um tanto presa por falta de espaço, de oportunidade e outras coisas tantas. Então, você é uma das pessoas que veio observar essa modalidade, que pesquisou, que estudou, que avançou com isso e que devolveu, partilhou um retorno mesmo imediato e concreto. Eu quero que você fale sobre isso e, desde já, parabéns pela ação, parabéns por esse movimento que você vem fazendo. Eu é que sou muito grata, na verdade, porque assim, eu entendendo cada vez mais como é que a hegemonia atua e como é que a universidade atua, eu sou cada vez mais contra essa ideia de objeto de pesquisa, né? Porque é algo que a gente acaba objetificando para analisar e esse lugar de objeto de pesquisa tem até um lugar distanciado, assim. E o que me fez desenvolver essa pesquisa foi justamente a vivência. Eu sempre fui para o Pajeú atrás de ver mesa de glosas, atrás dos eventos de poesia do Pajeú, né? Eu vi mesa de glosa em várias cidades aí no Pajeú, assim. Então, eu me apaixonei muito pela modalidade. Era algo que era impossível chegar na universidade se alguém não levasse. Eu me via como uma pessoa que me sentia também pertencente a esse território, porque esse território me formou, me reformou, e entendendo também que eu não queria jamais ser aquela pessoa que ia usufruir de uma cultura, me apropriar dela para ganhar algo em cima disso sem dar os devidos créditos, né? Então, acredito que eu nem dei oportunidade. Eu acho que a gente construiu oportunidade junto, sabe? De pensar junto a melhor forma, os melhores lugares para onde as meninas querem ir, onde querem se apresentar também. A gente vem construindo isso a partir de um diálogo, assim. E o melhor de ter feito uma pesquisa sobre a mesa de glosas e o mais desafiador é que não tinha muita referência bibliográfica. Então, foi, de fato, vivência. Era vivenciar o Pajeú, escutar as meninas, entrevistá-las, muita pesquisa de campo, viajar com elas e ter aquilo também como fundamento teórico, tanto que na minha metodologia tá lá, que a fundamentação teórica é das próprias meninas, é o que elas falam, é a fundamentação teórica do trabalho. E isso foi foda pra mim, porque na hora que eu fui defender a dissertação, disseram que não era uma dissertação. Porque a dissertação, você está dissertando sobre um objeto com fundamento teórico, com não sei o que lá, citando um monte de gente, e a minha citação era as meninas o tempo inteiro. O que eu citei foi Câmara Cascudo, ainda por cima, para desconstruir Câmara Cascudo, coitado dele. Para desmenti-lo. Para desmentir ele, entendeu? De falar do trova, que a base da cantora é o trovadorismo, quando a gente já tem aí no sertão o repente acontecendo ao som de maraca feito pelos indígenas. Pelo amor de Deus, que mané trovadorismo, querida. Que tá louca. Tá louca. Então foi um desafio muito bom, assim. E a gente vem querendo ampliar esse projeto para outros núcleos, assim, sabe? É muito bacana levar a mesa de glosa para lugares onde nunca teve. Foi massa a experiência de fazer na FLUP, o festival literário das periferias, e ter esses intercâmbios de conhecer e acompanhar um festival. E eu, inclusive, falei assim, olha, a gente nunca viajou para o Rio de Janeiro com esse projeto, então as meninas gostariam de conhecer o festival e a cidade. E o festival dá 4 diárias de hotel, de alimentação, de tudo para acompanhar e conhecer a cidade, ficar lá de boa, se apresentar num dia e ficar 4, na verdade 5, né? Porque chega um dia antes e fica mais 4. É isso, assim, que a gente tem que fazer, oportunizar. O Pajeú precisa estar na Flip. As meninas, a glosa, a mesa de glosa precisa estar naquele lugar. Sabe por quê? A gente sabe que é muito difícil a gente se comunicar por questões geográficas, por exclusão geográfica, por vários preconceitos estereótipos em relação ao Nordeste e ao Sertão. Mas todo canto que chega, o povo fica boquiaberto, fica passado com a potência, com a habilidade, com a genialidade das mulheres que estão ali fazendo poesia de improviso metrificada. Fica todo mundo passado. Então, assim, vamos construir essas oportunidades, vamos abrir essas portas aí. Todo canto que eu chego, que eu abro uma porta pra mim, eu construo com as meninas e a gente vai, entendeu? E é isso, assim, ser bem tratadas, ser bem remuneradas,
poder viajar e conhecer o lugar e voltar para casa com a sensação de que a poesia, de fato, é o nosso caminho, é o nosso lugar de existência, de trabalho, entender a poesia como um ofício, como um trabalho remunerado, sabe? Como ganha-pão também, assim. Então é esse lugar. Eu quero fazer muito mais coisas. Inclusive, as meninas falaram que querem fazer um processo de formação para formar mais mulheres. Porque mesmo que a gente diga que são várias, são só 6 ainda que estão sentando, né? E as meninas, vai ser muito bom quando tiver muito mais. Vamos fazer projeto agora de formação para treinar e receber para isso outras pessoas que queiram, inclusive ampliando essa ideia de gênero. Porque não sei, várias pessoas não binárias ou trans podem querer participar e podem também sentir o mesmo desafio de trava de sentar nessa cadeira que as meninas sentiram também, né? Então, como é que a gente amplia essa questão de gênero também nesse debate, assim? Francisca Araújo é a primeira mulher negra a sentar na mesa de glosas. Então, tem muito debate para se fazer e muito mais gente para chamar para perto, assim, dessa modalidade. É um desafio. Eu tô aberta. E o que eu conseguir para mim e puder ampliar e conseguir para as meninas e conseguir para as meninas só para a mesa de glosas, eu tô na luta para isso também. É isso, pois tomara que dê tudo certo, que continue, né? Porque já está no giro, já está valente. A Helenilda conversou comigo do Rio de Janeiro, disse que foi incrível, foi uma resposta da plateia maravilhosa, uma coisa. Abraçou o coração da gente, né? Porque São Paulo tinha dado uma rasteira, aí a gente... o Rio de Janeiro foi uma experiência melhor, assim. Mas é isso, a gente chega num lugar e nunca sabe como é que vai ser de fato. Sim. São os palcos também, né? Essas surpresas, às vezes positivas, às vezes não, também dos lugares. Por aqui também tem isso, enfim. Mas pra gente foi bom e foi importante igual, assim. Só foi desafiador, mas... Menina, mas quem faz verso de improviso ali tá pronto para qualquer desafio. O desafio já é o mote. O maior desafio dali é o mote. O resto vai se completando, vai somando. Pior que é. Luna, obrigada por ter aceitado o convite de estar conosco nesse projeto que está em andamento. Obrigada por ter vindo, por ter partilhado. É sempre bom novamente estar unindo as nossas poesias. Eu agradeço muito também por tudo isso e pela vida, e por esse encontro, né? Enfim, a vida ter colocado vocês como parte da minha vida, ter me levado para aí, a gente ter conseguido fortalecer esses vínculos a partir da poesia, do afeto, do amor pela vida, pelos encontros. Eu fico muito grata também, que bom. O nosso podcast fica por aqui, mas aguardem que no próximo episódio vamos ecoar ainda mais a voz da poesia e fiquemos com a poesia da vez. O que é tudo em um dia, no outro dia não é nada. O tempo passa e carrega os anos da juventude, deixa mais frágil a saúde, a idade faz entrega. No rosto surge uma prega, depois a conta é dobrada, surge a cabeça pintada do branco luz que nos guia. O que é tudo em um dia, no outro dia não é nada. Tem gente que classifica o outro pelo dinheiro, o carro vira ponteiro e a camisa é quem indica. O sapato especifica se a pessoa é aprovada. Mas para quê se a jornada termina numa só via? O que é tudo em um dia, no outro dia não é nada. De que vale ter mansão se o final é o cemitério? Beleza não é critério para se firmar relação. Tudo muda à proporção que a vida faz caminhada, pois a matéria deixada não vai ter mais serventia. O que é tudo em um dia, no outro dia não é nada. A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia.